Boa noite. Vários relatos de animais mortos e pessoas sendo atacadas naquela cidade foram ouvidos com o passar dos anos. Mas, em 1982, em um bairro da periferia, moravam João e Sônia. Eles tinham vindo de Sergipe e se tornaram muito queridos ali. Ele fazia todo tipo de trabalho, de jardinagem a servente de pedreiro. Ela, dona de casa, tomava conta dos 3 filhos do casal e aguardava a chegada de mais um. Tinham um sotaque engraçado, mas eram boa gente. Construíram um barraco e iam assim ganhando a vida. Quando João saía à procura de trabalho, sempre levava o filho mais velho para ajudar na lida, deixando Sônia com as 2 crianças menores em casa. Foi assim que, em uma tarde, enquanto limpava o quintal, ela sentiu como se estivesse sendo vigiada. Olhou para todos os lados e não viu ninguém. Continuou os afazeres, até que de repente ouviu como se estivesse alguém rindo baixinho. Olhou novamente ao redor e nada. Assustada, se trancou em casa com os filhos. À noitinha, ao chegar em casa, João estranhou encontrar tudo trancado e às escuras. Bateu a porta e logo Sônia veio abrir com um semblante preocupado. E foi logo contando o que tinha acontecido. João então pediu que ela se acalmasse, que ele iria no quintal para ver se tinha alguém por lá. Pegou uma lanterna e o facão que usava para cortar madeira. Andou por todo o terreno, mas logo voltou. Não havia nada de errado por ali. Mas, para acalmar a mulher, disse que iria ficar atento durante a noite e que voltaria do trabalho mais cedo nos dias seguintes. Aquela semana passou normalmente, até que as dores de parto chegaram e Sônia deixou os filhos com Jacira, a vizinha ao lado, enquanto João a levava para a maternidade. Voltaram 3 dias depois, com uma garotinha que chamaram de Valquíria. As noites agora não eram mais as mesmas. A menina chorava e mamava, mamava e chorava. Até que em uma noite, Sônia começou a notar algo estranho. Toda vez que a bebê chorava, alguma coisa na rua rosnava e cada vez ficava mais alto. Ela sentiu um mau cheiro que parecia vir de dentro de casa. De repente, as janelas foram golpeadas com pancadas fortes e ouviu uma respiração pesada. Sem pensar, João pegou o facão que ele escondia embaixo do colchão e ficou esperando a coisa. Mas, o que quer que fosse, não entrou. Ficou arranhando as paredes de madeira, rosnando e fazendo barulhos, até que os primeiros raios de sol surgiram e afugentou aquilo que estava lá fora. Lá pelas 7 horas da manhã, bate à porta uma senhora conhecida como Magnólia. Por ser mãe de gêmeos, todos recorriam a ela quando tinham um machucado nos pés. Diziam que se ela pisasse 7 vezes no machucado, aquilo na mesma hora sararia. Quando João abriu a porta, a velha foi logo lhe falando que tinha visto a coisa que tinha visitado sua casa na noite passada. Era coisa feia, disse ela, coberta de pelos, tinha pés grandes, muito magro e alto, braços compridos e boca cheia de dentes que mal fechava. João, então, assustado, disse que não acreditava nessas coisas. Mas a velha olhou sério para ele e disse: João, acho que aquilo era um lobisomem. Ele riu, mas notou que ela estava séria. Ela disse então: acho que ele veio atrás de sua filha. Você precisa batizar ela. João, agora mais sério, falou: vou procurar uma igreja. Mas naquele mesmo dia já havia esquecido o prometido. Foi assim que em uma noite, de quinta para sexta, enquanto Sônia consolava a menina que se contorcia em cólicas, chorava alto, uma pancada na janela assustou a todos. João, que estava fumando perto da cozinha, deixou o cachimbo cair no chão, com o susto que levou. Nesse instante, a janela foi jogada com toda a força para dentro de casa, e uma criatura apareceu colocando a cabeça para dentro. O sangue de João gelou. A coisa, quando viu ele de pé, olhou para ele com ódio e já ia colocando o resto do corpo para dentro, quando Sônia gritou: "A água, homem!" e olhou para o fogão.
João entendeu na hora o que ela quis dizer. Antes de Valquíria acordar, ela tinha colocado uma panela com água para esquentar. E quando João viu a panela no fogo, a água já estava borbulhando, pegou a panela pelo cabo e atirou a água fervente na besta, fazendo com que ela soltasse um grito horrível de dor e saísse correndo para a escuridão, sentindo a pele queimando. O cachorro de Dona Maria foi atrás da coisa, mas logo voltou assustado. Naquela noite ninguém mais dormiu. João estava agora arrependido de não ter ouvido a velha Magnólia. Aquela algazarra fez com que alguns vizinhos acordassem e viessem ao socorro de João, ajudando a colocar a janela de volta no lugar. Quando amanheceu, um grupo de pessoas estava na casa da velha Magnólia, e João foi ver o que tinha acontecido. Um vizinho disse que tinha encontrado a velha caída na beira de estrada. Estava seminua e com o rosto e mãos queimados. Ele a levou na emergência e tinha ido em sua casa avisar seus filhos. João, quando ouviu aquilo, ficou assustado. Voltou para casa assombrado e contou o que ficou sabendo para sua esposa. Sônia então se perguntou se o bicho que eles tinham visto era a velha. Não podia acreditar no que tinha acontecido. A senhora tinha ido em sua casa dar conselhos ao seu marido, fingindo preocupação. João passou os dias esperando a volta da velha, mas ela nunca mais voltou. A casa ficou abandonada, até que um dia chegou um senhor dizendo que tinha comprado o terreno e iria derrubar a velha casa para construir uma escola. Depois de alguns anos, João e Sônia voltaram para sua terra, Cidro de São Pedro, lá em Sergipe, e nunca mais se teve notícia deles. O senhor que comprou a casa da velha, certo dia chegou falando que ela havia falecido. Tinha 86 anos quando morreu. Depois disso, as noites naquele lugar voltaram a ser calmas e sem aparições de criaturas sobrenaturais. Boa noite.